Olá, nono ano, tudo bom com vocês? Nesta meta 25, nós falaremos um pouquinho sobre aposto e vocativo, retomando, portanto, algumas das coisas que nós já vimos nas metas anteriores. Bom, o aposto e o vocativo fazem parte dos outros termos da oração. A gente sabe que vocativo é aquela palavra ou aquela expressão que nós utilizamos para chamar, certo? E o vocativo é sempre isolado por vírgula. Como assim, professor, utilizado para chamar? Prestem atenção. Se eu falo assim, Maria, vem aqui. Maria é o meu vocativo, certo? Já o aposto vai ser aquela palavra ou aquela expressão que vai se juntar um nome para explicar esse nome, para explicitar esse nome, especificar o sentido desse nome, certo? Normalmente, o aposto vai ser separado por vírgula, travessão ou dois pontos, com exceção do aposto especificativo, porque quando nós temos um aposto especificativo, este não se separa por nenhuma pontuação do termo a que ele se refere. Vocativo, como eu disse, é o nome que nós damos ao termo da frase que contém um chamamento, uma invocação, um apelo, certo? Então aqui a gente tem: "Ô pacato cidadão, te chamei a atenção, não foi à toa não". Ô pacato cidadão, eu tô chamando, certo? Então quando eu chamo alguém, eu tenho aí um vocativo. O vocativo, portanto, ele será representado por um substantivo ou por um termo que possua valor de substantivo, certo? E aí, nós temos que ter em mente a seguinte regrinha, que por ter a função de chamar de uma forma explícita, de uma forma clara, a pessoa a quem a fala é dirigida, o vocativo refere-se sempre à segunda pessoa do discurso, certo? Utilizando os pronomes pessoais tu, vós, ou as formas de tratamento você, vocês, senhor, senhora, certo? E aí eu tenho que ter uma ideia de uma distinção. Olha lá o uso da vírgula, como faz necessário e muda o sentido da frase. Quando eu digo mãe, só tem uma, aqui eu tenho um vocativo, certo? Mãe, só tem uma bolacha no armário. Mãe, só tem uma lata de refrigerante na geladeira. Eu estou chamando a mãe e informando que só tem uma coisa. Agora, olha o outro. Mãe só tem uma. E agora mãe é o sujeito. Isso significa que você só tem uma mãe. Então, o uso da vírgula muda completamente o sentido da oração, da frase. Já o aposto é o termo que a gente vai associar ao nome e que vai explicar esse nome, como eu disse, explicitar ou especificar o sentido. Geralmente vai vir separado por vírgula, travessão ou dois pontos. Aí a gente vai diferenciar os apostos, perdão. A gente tem aposto explicativo, que é aquele que esclarece, detalha um termo, certo? Um termo que eu já citei antes. Exemplo: o governador do Paraná, Ratinho Júnior, anunciou na tarde desta sexta-feira 19 medidas para tentar conter o avanço da Covid-19 no estado. Ratinho Júnior está explicando quem é o governador do Paraná. Por isso, aposto explicativo. E notem que está separado por vírgula. Já o aposto especificativo, ele não vai separar por nenhuma pontuação, certo? Está especificando: minha filha Juliana não estava na cidade. Então, está especificando que a Juliana é filha, certo? Então, especifica o termo, que a minha filha Juliana não é a minha filha Carla, não é a minha filha Vanessa. Já o aposto enumerativo, ele vai apresentar de uma maneira gradativa os termos que compõem uma ideia. Olha lá. Todos naquela escola estavam interessados em novos conhecimentos. Dois pontos. Funcionários, professores, pais e alunos. Está enumerando quem são todos, certo? Enumerou. Apresenta uma ideia coletiva e depois eu enumero quem é ou quem são os elementos dessa ideia coletiva. Já o resumitivo é basicamente o contrário. Ele resume termos que eu apresentei antes. Então, olha lá. Segurança pública, políticas sociais, acesso à educação e à informação. Tudo são fatores essenciais para a minimização da igualdade social. Tudo o quê? Segurança pública, políticas sociais, acesso à educação. Tudo isso. Então, veja que o tudo está resumindo uma ideia, certo? O aposto, enquanto função sintática,
ele vai exercer a mesma função sintática do termo a que ele está se referindo, certo? Então, lá, desigualdade, falta de equilíbrio, ainda é comum no cenário brasileiro. A desigualdade, aqui no caso, é o meu sujeito, então esse aposto tem função de sujeito. O sábio aproveita, quem aproveita, aproveita alguma coisa. As oportunidades é meu objeto direto. Logo, o meu aposto, acesso à educação e à informação, vai ter valor de objeto direto. Tranquilo, pessoal? Por hoje é isso. Beijo grande e até a meta 26.